Esse é o jeito mais rápido de você desenvolver demência. E eu também vou te mostrar como evitar, como se proteger desse problema que acomete tanta gente e vem acometendo cada vez mais pessoas. Diversos fatores podem acelerar a degeneração do cérebro e aumentar o risco de doenças como Alzheimer, o CTE e outras doenças neurodegenerativas, né? O CTE é a encefalopatia traumática crônica, aquela doença que os boxeadores têm, que os jogadores de futebol americano têm. Para quem não me conhece, me chamo João Migovski, sou médico doutor João, e se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Como eu disse, o tema desse vídeo é a demência, não apenas o Alzheimer, mas sim todas as formas de demência e o que você pode fazer para se proteger desse mal tão grave e que destrói realmente a vida de tantas pessoas e de tantas famílias. Me conta aí no chat, me conta nos comentários se na sua família tem algum histórico de demência, de Alzheimer, algo do tipo, e também me fala de que parte do Brasil você me assiste. O meu avô, por parte de pai, falecido, eu acredito que ao final da vida dele, ele desenvolveu um certo grau de demência. Não sei qual foi o tipo de demência, porque são vários tipos, mas eu acho que ele desenvolveu algo nesse sentido, sim. Atualmente no mundo, 55 milhões de pessoas têm demência. Aqui no Brasil, quase 2 milhões já são afetados. E a incidência da doença, o número de novos casos, aumenta exponencialmente com a idade. Entre 65 e 69 anos, 1,5% das pessoas têm. Entre os 70 e 74, isso já sobe para 3,5%. Dos 75 aos 79, 6,8%. Dos 80 aos 84, 12,6%. E acima de 85 anos, mais de 25% das pessoas têm demência. Então, dos 65, 1,5%. 20 anos depois, aos 85, 25% das pessoas têm demência. E o Alzheimer, por mais que não seja a única causa, é a mais comum. 60 a 70% dos casos de demência são de doença de Alzheimer. E todos os anos, cerca de 10 milhões de novos casos são diagnosticados. Qual é a diferença de demência para Alzheimer? Demência é o termo geral para perda de funções cognitivas. O Alzheimer é a forma mais comum de demência, como eu falei, 2 a cada 3 casos. Outras causas são a demência dos corpos de Levy, que é relacionada ao Parkinson, a demência frontotemporal, a encefalopatia traumática crônica e a demência vascular, que é causada por infartos múltiplos no cérebro. Agora, a maior inimiga, o maior vilão da demência é a inflamação. A neuroinflamação é um inimigo silencioso do cérebro e um marcador claríssimo de Alzheimer, de encefalopatia traumática crônica com traumas de repetição, AVCs e microinfartos silenciosos, doença de Parkinson. Então, essa inflamação ela está presente na origem destas doenças. E o que causa inflamação? Os seus hábitos, o seu estilo de vida. Pressão alta, glicose elevada, diabetes, estresse com excesso de cortisol, colesterol elevado, falta de sono, traumas cranianos, vasos cerebrais frágeis e danificados, tudo isso gera inflamação. E muitas vezes a demência ela também está relacionada a uma doença que chamamos de doença de pequenos vasos e a demência vascular. Talvez seja o segundo tipo mais comum de demência. Quando o seu cérebro, quando a sua circulação está saudável, o cérebro recebe oxigênio e é funcional. Agora, quando essas artérias entopem ou vazam, isso acaba causando microinfartos. Né? Microinfartos no cérebro nada mais são do que AVCs, do que pequenos derrames, e isso, obviamente, vai ocasionar uma perda neuronal. E, além disso, alguns fatores também aceleram a demência. Se você controla mal o seu diabetes, se você tem diabetes,
Sua alimentação, se for ruim, vai acelerar a demência. Se você for uma pessoa sedentária, isso também vai contribuir. Isolamento social, estresse crônico, falta de sono de qualidade, álcool em excesso, tudo isso aumenta o risco e acelera a chegada da demência. Mas como fazer para se prevenir deste problema? Como prevenir a demência? Como proteger o seu cérebro? Lembrando que, quando falamos de proteção, não estamos falando na exclusão total do risco. Estamos falando numa redução do risco, que é diferente de uma exclusão. Então, quando falamos de prevenção de demência, mesmo que você faça isso tudo, é possível que ainda assim você tenha demência. Agora, as suas chances vão ser menores. Aquele velho exemplo que nós sempre utilizamos aqui. Vamos lá. Pega uma pessoa que se cuida e compara com uma pessoa que não se cuida. É possível que a pessoa que se cuide tenha a doença e a pessoa que não se cuida não tenha a doença? É possível. Agora, o que é mais provável? Que a pessoa que não se cuide tenha a doença. Agora, o fato de ser mais provável não significa que a pessoa que se cuida seja impossível dessa pessoa desenvolver a doença, porque não é impossível. O que nós temos é uma redução do risco. Fica menos provável deste problema aparecer. Então, a prevenção, não apenas da demência, como também do câncer, do infarto, do derrame, a prevenção, o tratamento, a reversão do diabetes, da colesterol alto, da pressão alta, da má circulação, a solução para estes problemas, para prevenir, tratar e reverter doenças, está no seu estilo de vida, nos seus hábitos, ok? Então, o que vai reduzir a sua chance de ter demência? Atividade física regular. Você ter uma dieta anti-inflamatória. O que é uma dieta anti-inflamatória, doutor João? É simples. Você vai comer frutas, legumes, verduras, carnes, ovo e queijo. Ponto final. É isso que você vai comer. Frutas, verduras, legumes, carne, ovo e queijo. Frutas, legumes, verduras, carne, ovo e queijo. É isso. Não precisa inventar. Não precisa de suplementos caríssimos. Não precisa de alimentos caríssimos. Não. Frutas, legumes, verduras, carne, ovo e queijo. Ponto final. E aí no queijo são os laticínios, né? Você pode usar uma manteiga, pode usar um iogurte, mas o queijo deixa aí como o exemplo dos laticínios. O que mais? Treinos cognitivos. Então, se você lê, se você estuda, se você participa de jogos de estratégia, se você mantém a sua mente ativa, isso vai ajudar muito a prevenir a sua demência. E o que acontece? A pessoa faz 60 anos, 65 anos, aposenta, não trabalha mais, não se preocupa mais com nada, não exercita mais a mente, se afasta de todo mundo, se isola das pessoas, e isso vai aumentar o risco de demência. Por isso que, mesmo aposentado, é importante você exercitar o seu cérebro. Ele funciona como um músculo, tá? Se você não exercita o seu cérebro, ele vai perdendo função. Você tem que se exercitar, não apenas fisicamente, mas também cognitivamente, tá bom? O que eu faço? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de aprender novos idiomas. Então, eu tenho esse aplicativo aqui, ó. Talvez o pessoal conheça. Eu aprendo alemão aqui, nesse aplicativo. Mas você pode fazer palavras cruzadas, você pode aprender uma atividade nova, fazer um curso de línguas, fazer um curso técnico, né? Aprender a cozinhar, aprender a costurar, aprender a consertar alguma coisa. Enfim, o que importa é você estar sempre aprendendo. Da mesma forma que é fundamental você também ter interação social constante. Se você se isola, se você vive sozinho, se você não tem contato com outras pessoas, isso também vai prejudicar a sua parte cognitiva. Sono de qualidade é fundamental. Evitar tabaco, evitar álcool, evitar remédios desnecessários. Muito cuidado com os benzodiazepínicos, como o Rivotril, tá bom? Fundamental também você entender como está o seu corpo, então fazer exames de rotina, né? Medir a sua pressão arterial, medir a sua glicemia, medir o seu colesterol. E
um ponto importante é que alta reserva cognitiva significa menor risco de demência, mesmo quando temos fatores predisponentes à demência presentes. Então, se a pessoa ela tem um alto nível de educação, de leitura, de raciocínio, ela tem uma maior chance de preservar as funções mesmo com o Alzheimer presente. Pessoal, o que eu falei aqui que ajuda a prevenir a demência e a proteger o cérebro? Atividade física, correto? Capítulo 1. Segundo, dieta anti-inflamatória. Alimentação saudável, capítulo 2. Treinos cognitivos, leitura, estudo, jogo de estratégia. Gerenciamento do estresse, que eu falei que o estresse aumenta o risco de demência. Capítulo 3. O que eu falei? Boa qualidade do sono. Capítulo 4. Evitar álcool, evitar tabaco, evitar outras drogas. Capítulo 5. Manter relacionamentos saudáveis, ter uma interação social constante. Capítulo 6, pessoal. Então, se você quiser prevenir a demência, você tem que ler o meu livro, O Código da Longevidade, 101 Hábitos para Passar dos 101 Anos. O que é legal desse livro? Os mesmos hábitos que servem para prevenir a demência são os hábitos que previnem o infarto, o derrame, o câncer. São os hábitos que tratam e revertem a pressão alta, o colesterol alto, o diabetes de forma natural, sem médicos, sem exames e sem medicamentos. Para ter o livro é muito simples, basta você clicar no link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquirir a versão física por R$ 79,90 com frete grátis para o Brasil inteiro ou a versão digital que custa R$ 39,90. Estamos chegando na marca de 10 mil leitores, ok? E um aviso importante, a primeira edição do livro físico está terminando, pessoal. Então, minha recomendação é que você se adiante e que você não deixe para depois, porque é possível que o preço aumente, é possível que o frete não fique mais grátis, que é uma promoção que a gente está fazendo, uma condição especial por ser a primeira edição impressa. Então está acabando, já está no final, não temos mais muitas unidades. Aproveita essa chance, porque depois o preço vai aumentar, tá bom? O livro é muito bom. Quem já tiver lido o livro, escreve para mim aí no chat, escreve para mim nos comentários, me diz o que achou, se gostou ou se não gostou, tá bom? Leia o livro, pessoal, link na descrição e também nos comentários fixados. Lembrando, demência não é normal, ok? É uma doença. Quanto mais cedo você se cuidar, mais tardio será o risco de perder a funcionalidade do seu cérebro. Deixa um like nesse vídeo, curta esse vídeo aqui para ajudar as pessoas a também terem acesso a essa informação valiosa, principalmente aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, hospitais, planos de saúde. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo, porque compartilhar saúde é uma demonstração de amor, né? É um ato de amor. Compartilhar saúde é um ato de amor. E dá uma nota de 0 a 10. O que você achou desse vídeo onde falamos sobre formas de prevenir a demência? E aí o pessoal já começa a falar, né? Por exemplo, a Maria das Graças dizendo que jeito feio de tratar o idoso chamando eles de burros. Eu não chamei ninguém de burro, pessoal. As pessoas, elas imaginam coisas, elas fazem interpretações, né, do que a gente fala. Não chamei ninguém de burro. O título do vídeo é Idosos Burros? Interrogação. Onde que eu chamei o idoso de burro? Não chamei. Igual o outro que eu falei, que o idoso pode ter uma predisposição a ter odores mais fortes. E aí eu coloquei idosos fedorentos? Interrogação. E o pessoal está dizendo que eu chamo os idosos de fedorentos, que é uma falta de respeito. Pelo amor de Deus, pessoal, tem nada de falta de respeito aqui. Eu respeito todo mundo, principalmente os idosos, né? Que são a maior parte do meu público aqui no canal. Então, se eu não respeitasse os idosos, eles não seriam o meu principal público aqui no canal do Dr. João, tá? Então, não pensem que eu estou desrespeitando ninguém, porque não é o caso, tá bom? Aí, ó, Anjo Jesus, aprenda a ter educação. Para falar com idosos, vai aprender a ter educação. Foi esse doutor que falou que você não sabe ler. Como assim? O pessoal tá meio doido aí, né? Tá meio estranho. Essa terça-feira. Bom, pessoal, nota de 0 a 10. Vamos ver quem tá com a gente aqui no nosso canal.
Abraço para Marlene Oliveira, Valéria Borrego de Ribeirão Preto, Maria da Glória Silva Bernardino, Ioneide Barros de Aracaju, Erinalva CG, Andresa Farias de São Paulo. Obrigado aí, Ioneide, por ter compartilhado com seus amigos e irmãos. Abraço para Paulo César Alves de Carvalho de São Luís do Maranhão, Ina Rodrigues de Indaiatuba. Abraço para Leal Arte de Floripa, Cid Clay. Abraço para Maria Inês Fonseca, Divani Tomé de Guarulhos, Solange Lozano, Etan Viebenga. Lembrando, pessoal, quem tiver aí com sinais e sintomas de demência, né, uma mudança muito brusca do comportamento, tá se esquecendo das coisas, perdeu alguma capacidade, né, aquela pessoa que, por exemplo, que sabia estacionar o carro e agora não sabe mais estacionar, começou a desenvolver comportamentos estranhos, a ser muito agressivo, a querer muito sexo, por exemplo, isso aí pode ser indicativo de demência. Então é fundamental buscar o atendimento, tá? Ser atendido, fazer alguns exames. Existem demências reversíveis, tá? Existem causas de demência reversível, como a deficiência de vitamina B12, a depressão, o hipotireoidismo. Todas essas condições podem podem causar sinais e sintomas compatíveis com a demência. Então a gente tem que investigar bem qual é a causa, tá bom? Um abraço para Solange Marquardt, Esther, Felipe Alves da Silva, Marta Maria, Maria Sueli Souza. Abraço para Ana Rosa Rodrigues, Maria Figueiredo de Bacabal, no Maranhão, Maria Inês Fonseca, Clara. Obrigado aí, Ioneide, mais uma vez pelo carinho. A Maria Figueiredo dizendo que o queijo aumenta o colesterol. Olha, a influência da alimentação, do colesterol alimentar no colesterol sérico, no colesterol do sangue, é muito pequena, tá? Então, é por isso que pessoas veganas, que não consomem produtos de origem animal e, portanto, não consomem colesterol, ainda assim podem ter colesterol alto. Por quê? O consumo de açúcar, de carboidrato refinado, ele está mais associado ao aumento do colesterol do que o consumo do colesterol nos alimentos, que está presente nos alimentos de origem animal. No queijo, no ovo, na carne, no frango, no peixe, no camarão, tudo isso tem colesterol. Agora, o impacto do colesterol dos alimentos no colesterol do seu sangue é muito pequeno, tá bom? Abraço para Eugênio Martini, Ana Rosa Lopes, já mandei. Abraço para Adilson Manhãs Brasil, Felipe Alves falando aqui, só a Clique Cannabis vai te ajudar. Realmente, cannabis medicinal é uma opção para o tratamento da demência, tá bom? Temos vários estudos mostrando que retarda o aparecimento, a evolução dos sinais e sintomas, que pode ajudar até mesmo a regredir alguns sinais e sintomas. Temos vários pacientes com demência que tiveram um excelente resultado com o tratamento de cannabis medicinal, tá bom? O link também está na descrição aí, tá escrito lá, link para consultas, livros e mais. Aí tem o link da Clique lá. Lembrando que se você utilizar o cupom DRJoão, tudo maiúsculo, DRJoão, tudo junto, maiúsculo, sem tio, você também tem o cashback da consulta caso inicie o tratamento. Abraço para Virgínia Santos Félix. Quem mais está com a gente aqui? Edneia. Calma aí que tem mais gente aqui. Virgínia Santos Félix, já mandei. Alzira Garcia. Obrigado, doutor. Sempre é bom puxão de orelha. Vou fazer cirurgia na carótida interna direita. Bom dia. Se cuida, dona Alzira. Abraço para Lindinalda Arruda, Adilson Manhãs Brasil de Guarapari, Jaqueline, Isolda de Palmital, Edneia Carvalho, aqui a Solange falando que é idosa e gosta de estar aqui, que se sente respeitada. Claro, vou respeitar todo mundo aqui. Principalmente se for idoso, né? Que tem que respeitar. Abraço para Lázio Vieira de Teresina, José Adalberto Santos de Aracaju, Edneia Carvalho, Lindinalda Arruda, Cleia Oman. Abraço para Solange Lozano, o Ethan falando aqui, doutor João, a cada dia nós envelhecemos e o doutor, na paz do Senhor Jesus, ficará um dia velhinho. Sim, se Deus quiser, eu vou ficar um dia velhinho. Porque se eu ficar velhinho, significa que eu vivi muito e eu amo viver. Abraço para Francisca das Chagas, Solange Barbosa, Milka Silva,
Quem mais está com a gente aqui? José Neto, Heloísa Helena Matos. O Lázio está falando aqui, doutor está ensinando de graça e o povo ainda reclama, tá achando ruim? Então paga uma consulta e verá que o médico não vai te explicar nem 5% do que o doutor João falou nesse vídeo. Isso é verdade, isso é verdade. Abraço para Edith Franca. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Leiam o meu livro Código da Longevidade. O link está na descrição do vídeo. O link está nos comentários fixados. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link também está lá. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e continue comigo, porque eu separei outros 2 vídeos que você vai gostar muito e que vão te ajudar a ter mais saúde, tá bom? Nesse vídeo aqui, eu falo sobre como você, idoso, pode combater o mau cheiro que às vezes aparece. E nesse vídeo aqui, eu falo sobre óleos que ajudam a melhorar a sua circulação. Até daqui a pouco.